Graça e paz, igreja. Tudo bem com vocês? Eita, tá todo mundo cheio do fôlego aqui. É o povo mais santo dessa terra. Toma seu assento. Sejam todos bem-vindos. Você que também está assistindo em casa, ou que vai assistir depois, você é muito bem-vindo. A palavra de Deus, ela vem sempre para nos edificar. Os louvores já vêm para nós prepararmos esse ambiente gostoso para a presença de Deus. E a presença de Deus, ela se revela pela palavra dele. Que a palavra de Deus foi inspirada para que ela fosse viva e eficaz. Hoje o Senhor, ele deu uma palavra que seria superando as dificuldades para viver um novo tempo. E às vezes superar dificuldades não é fácil, porque as dificuldades vêm e parece que elas grudam na gente, ou não sei se nós que grudamos nela, mas parece que a gente quer ficar parado ali. Mas tenha certeza que o que Deus tem para você não é as dificuldades, mas sempre é um novo para derramar na sua vida. As dificuldades são só para te tornar mais forte. São só para dizer: eu estou contigo e eu não abro mão de você. E eu queria partilhar uma palavra com vocês, lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 1. De onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas, todavia nada conquistais, porque não pedis. E quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, Senhor, sua palavra que é viva e eficaz, Pai, gloriosa, Pai, para fazer além do que pedimos, além do que pensamos, Pai, além do que imaginamos, Pai. Vem, Senhor, para edificar, Pai, para nos trazer a sua paz, trazer o entendimento, Pai, e poder realmente nos promover e nos levar para esse novo tempo que o Senhor tem para a sua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tiago aqui, ele fala das batalhas dos desentendimentos que há entre vós. Muitas vezes nós paramos em coisas muito pequenas. Nós começamos a olhar do lado e a hora que nós vemos aquilo que é para ser motivo de bênção, nós estamos vivendo em conflito. Nos desentendendo com quem está mais próximo de nós, porque você nunca se desentende com quem está longe. Você consegue se desentender com quem está muito longe? É mais difícil, né? Mas com quem está perto é mais fácil, né? E a Bíblia fala justamente o contrário, né? Fala que para você, o que está perto, ele dá até o exemplo do bom samaritano, que estava lá no chão, caído, e que passou primeiro ali o sacerdote e não socorreu, passou o levita, também não socorreu, aí depois passou ali um viajante, e aí ele estendeu a mão, ele curou as chagas, e ele curou. Então a Bíblia nos fala isso o quê? Que aquele que está mais perto, que é para acudir, e não para brigar e nem para abandonar. E Tiago começa a falar isso daí, mas essas coisas não é só depois de Jesus, ele já vem desde a formação.
Ele teve desentendimento no Éden, depois que entrou o pecado. Antes do pecado não tinha. E aí o que nós não percebemos que é o quê? É o pecado que habita, que promove essas discórdias. E não as pessoas. Os nossos irmãos são uma bênção. A nossa briga não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. E eu queria só para ilustrar melhor, porque às vezes o que acontece, a história ela vai sempre se perdendo. Queria que alguém levantasse aqui a mão. Quem conhece um leão? Alguém conhece o leão? Um leão, aquele bichinho, gatinho. Alguém conhece o leão? Acho que todo mundo, né? Conhece o leão. Agora eu te faço uma outra pergunta. Você sabe quantos anos vive o leão? Quantos dentes o leão tem? Qual a enfermidade que mais mata esse animal? Quanto tempo dura a gestação? E talvez seja dessa mesma forma que nós queremos conhecer o leão da tribo de Judá, o nosso Jesus. Conhecendo superficialmente, conhecendo de ouvir falar, mas não tendo experiência e vivendo profundamente com Ele, para que Ele possa reinar e habitar na sua vida. Porque falar de algo que a gente não conhece, a gente até fala, porque às vezes a gente vê a notícia, a gente vê alguma coisa, mas quando nós conhecemos, nós conseguimos falar com propriedade. Nós conseguimos falar igual Pedro: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Sabe por quê? Porque você começou a conhecer, você tem intimidade, você sabe do que você tem, do que você carrega. E esse superficialmente, ele vai fazendo o quê? Que a gente entenda a palavra de Deus distorcido quando nós estamos andando, quando nós estamos caminhando. Quando eu tive uma experiência com Deus tão grande uma vez, que eu pedi um sinal e não vou contar para não me alongar aqui, mas daí Deus usou de uma forma lá extraordinária uma pessoa para vir. Eu quase que bati no cara achando que ele estava me assediando, mas depois no final ele só foi me levar exatamente o que eu orei pedindo para Deus, uma resposta que eu pedi, e eu falei que eu queria clareza, e ele me mostrou uma sacola com um versículo, Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se prenda no seu próprio entendimento. E era justamente a resposta que eu precisava. Então, quando eu vou falar com propriedade. Por quê? Porque eu tive um encontro, eu tive uma resposta, eu vi, eu senti, eu ouvi. Ainda que não foi audível, mas do jeito que eu pedi, o Senhor me respondeu. E aí você começa a falar apaixonadamente, porque você teve uma experiência com o Senhor. Porque senão às vezes acontece, embora foi uma brincadeira que eu fiz com vocês do leão, mas ele é uma verdade, ele é uma brincadeira, mas no mesmo fundo ele tem um fundo de verdade. Por quê? Porque o leão a gente talvez já viu no zoológico, a gente viu na televisão, a gente viu desenho. É chamado de um animal, o rei da selva, mas a gente pouco conhece sobre ele profundamente. E assim é a palavra de Deus. E para exemplificar que isso daí ele não é de agora, Jó, um dia ele declarou o seguinte: eu antes conhecia de ouvir-te falar, mas agora meus olhos te veem. Porque ele teve uma experiência com Deus, que não foi o sofrimento, que não foi as perdas, que não foi os julgamentos que paralisaram Jó, mas quando ele viu a Deus,
e ele sentiu a graça, ele viu que nada era melhor do que aquilo, nada era melhor que a presença de Deus, e ele pôde declarar isso. E eu queria que nós abríssemos lá em Gênesis 11:1, porque a terra, ela estava corrompida, e Deus preservou uma família, a família de Noé. E depois da família de Noé, começa a história, os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, só que ela já começa corrompida, porque Cã viu a nudez do pai e saiu defamando. E aí o pai, naquele momento de ira, o amaldiçoou. E aí ele já volta de novo o pecado num novo ciclo na terra. Mas dentro desses filhos, o filho de Cã, ele teve Cuxi, que ele foi pai de Nimrod. E esse Nimrod era o primeiro grande conquistador do mundo, e fala que Deus o abençoava, que ele era um caçador famoso, que não tinha ninguém igual a ele. Mas aí quando nós vamos lá em Gênesis 11:1, o Nimrod, ele povoando ali uma terra, ele quis fazer algo. Vamos acompanhar para a gente ver? Em todo o mundo as pessoas se serviam de uma mesma língua e de uma única maneira de falar. Quando os seres humanos emigraram para o Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se estabeleceram. Combinaram um com os outros: vinde, façamos tijolos e cozamos-los ao fogo. O tijolo lhes serviu de pedra e o betume de argamassa, e decidiram: mas vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetra nos céus. Dessa forma nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. O Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constituiu em um só povo e falam todos a mesma língua. E essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Portanto, vinde, desçamos, confundamos a linguagem dos seres humanos, a fim de que não mais se entendam uns aos outros. E foi dessa maneira que o Senhor os espalhou dali por toda a terra, e pararam de erguer a cidade. Por isso ficou conhecida como Babel, porquanto ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo, e assim, desde a Babilônia, o Senhor dispersou a humanidade sobre a face da terra. Então, tinha começado de novo, e aqui ele não é diferente do que nós lemos lá em Tiago, aonde ele fala: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não conseguis obter o que deseja. E Nimrod se sentia poderoso, se sentia capaz, e nós vemos que fala ali que o Senhor desceu para olhar. Então ele já tinha ouvido falar de Deus. A Bíblia fala que ele era abençoado no que ele fazia, que ele era um caçador. Só que ele fala que queria fazer algo para eles serem exaltados, para eles serem grandes, e não exaltando ao nosso Deus. E a Bíblia, ela é muito clara e ela não esconde nada. Ela não esconde o que é pecado, ela não esconde o que é erro, e ela não esconde o que é acerto. Deus faz a questão de trazer a clareza, para que quando nós possamos ler, nós entendermos exatamente o que pode nos abençoar e o que pode travar e paralisar a nossa vida.
Mas aqui, mesmo nessa lição aqui, que eles não foram abençoados, eu consegui ver algo aqui, que o Senhor revela lá no 11:6. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constituiu em um só povo e falam todos a mesma língua. E esta construção é apenas o início de suas iniciativas, e em breve nada poderá impedi-los de realizar o que quiser. Aqui eu vejo o Senhor dando um alerta para nós. Se nós falarmos a mesma língua, se nós tivermos o mesmo propósito, e nós estivermos inclinados na direção de Deus, nada vai nos paralisar. Porque o próprio Senhor falou. Quando ele desceu lá, ele falou. Eles falavam a mesma língua. Ele falou: se eu não impedir isso aqui, nada vai segurar essa humanidade. Ainda mais que eles estavam inclinados para o mal. Eles tinham um coração perverso. Mas o Senhor, Ele não fala o contrário, que se o coração tivesse voltado para o dele, e se vocês falarem a mesma língua, se vocês forem unidos, nós seremos abençoados. Então nós temos tudo para ser abençoado. Mas daí eu vou lá ler um outro exemplo para vocês, lá em 1 Crônicas 4:9. Lá em 1 Crônicas ele vem falando a genealogia dos filhos de Judá, e ele vai decorrendo, e quando ele chega no 4:9, ele traz no meio dessa genealogia algo diferente. Ali diz assim: Jabes foi o homem mais ilustre e respeitado de sua tribo. Sua mãe lhe deu o nome de Lebetes, Jabes, significado: em meio a muito sofrimento o dei à luz. É sabido que Jabes rogou ao Deus de Israel que tu me abençoes e aumente a minha propriedade, que a tua boa mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pediu em oração. Aí aqui nós já estamos também numa descendência de Noé, só que de um outro filho, da família de Sem, que eles chamam o povo hebreu, eles são descendências dos semitas, que quer dizer dos Sem, que era um dos filhos de Noé. E nessa descendência, enquanto na outra descendência tentou fazer uma torre para tocar no céu e falar que era muito grande, nessa descendência de Sem, ela passou por Abraão. E Abraão, ele foi o primeiro a edificar altar para o Senhor. Enquanto um fazia a torre, Abraão fazia altar. Um queria chegar no céu tocando, e o outro queria chegar no céu orando, agradecendo, clamando, reconhecendo que tudo que ele vivia aqui era pela mão do Senhor. A descendência podia ser igual, mas o exemplo era diferente. E exemplo diferente produz resultados diferentes. Enquanto um queria a glória para si, aqui está falando de alguém que pediu uma bênção para Deus,
rogou por alargamento, suplicou a presença de Deus e clamou a proteção de Deus. Foi os 4 pedidos que Jabes fez. Ele era nascido da tribo de Judá. E o interessante é que a tribo de Judá, ela significa o quê? Louvando, glorificando, exaltado. E quando nós falamos de louvor, de louvando, fala de alegria. Você já viu alguém louvando, né? E poder falar de tristeza? Não, porque quando você fala de algo, só que no meio dessa tribo, aonde era para ter alegria, fala que ali tinha uma pessoa nascido ali, que o nome dele significava em meio a muito sofrimento. Você imagina você ter um nome que significa em meio a muito sofrimento. Na sua infância, onde você andar, a pessoa pergunta o seu nome. Como é seu nome? Jabes. A pessoa já olhava e falava assim: nossa. Não fala qual que foi o sofrimento. Se foi um sofrimento do parto, não revela qual que era o sofrimento. Só que para ela colocar esse nome, a mãe, deve ter sido muito sofrimento. Porque uma mãe, como ama os filhos, como tem amor pelos filhos, querer colocar esse nome, deve ter sido muito sofrimento. E ele cresceu com essa marca. Ele conviveu a sua infância inteira com essa marca. De ser batizado com o nome de aonde a pessoa olhar para ele e falar: lá vai o sofrimento. Mas era até algo oposto, porque ele estava no nome de uma tribo que significava louvor, significava alegria. Mas você vê que no meio da alegria pode acontecer a tristeza. Só que o acontecer a tristeza não quer dizer que você tem que ficar com ela. Acontecer pode acontecer. Momentos difíceis, dificuldades, problemas, tristeza. Mas nós não podemos conviver com ela. E foi o que o Jabes fez. E aí eu vou querer falar dos 4 pontos que Jabes fez para mudar a vida dele e que também vai mudar na nossa vida. Que você vai superar as suas dificuldades e que você vai aprender como viver um novo tempo. A primeira coisa que ele pediu foi a bênção de Deus. Ele provavelmente estava cansado de ser reconhecido como tristeza, com aquele nome que lhe trazia um peso em toda a infância. Mas mesmo tendo tristeza, mesmo tendo amargura, mesmo o nome dele tendo que lembrar esse fato todo dia, mas como ele tinha um exemplo da sua linhagem, ele sabia que a bênção de Deus é que pode mudar as circunstâncias. E ele queria a bênção de Deus para a sua vida. Ele decidiu que a sua vida não podia ser marcada pela dor. E ele clamou ao Senhor, pedindo a bênção de Deus na vida dele. E às vezes você também, como Jabes, você sente dores, você sente sofrimento, você sente tristeza. Clame a Deus, peça a bênção de Deus para a sua vida. Porque nós só podemos mudar alguma coisa quando você pode trazer alguém que pode resolver.
porque até a idade que ele tinha, que também a Bíblia não revela quando que ele fez essa oração, ninguém resolveu. E depois também não resolveram, o nome dele continuou o mesmo, mas fala que sabe o quê? Que ele foi o mais ilustre dos irmãos. Sabe por quê? Aquele que tinha o nome do sofrimento, ele sabia decor o nome do Todo-Poderoso, que podia mudar, que podia fazer algo pela vida dele, que podia mudar a circunstância dele, que podia apagar as suas amarguras, que podia tampar os seus ouvidos dos insultos e trazer no ouvido dele palavras que o lhe enchiam da graça e da autoestima. Outra coisa que ele pediu na oração dele foi o quê? Para alargar a tenda. Você imagina, às vezes se você fala de sofrimento, a pessoa está pensando, sabe o quê? Numa depressão, em se esconder, em ficar quieto. Ele, quando ele pediu a presença de Deus, ele falou que a presença de Deus eu preciso de mais, porque isso aqui vai ser pouco para mim viver. Esse espaço é pouco, porque onde tem a presença de Deus, eu não posso querer pouca coisa, porque senão não cabe Deus ali. Então eu quero alargar, porque aonde entra Deus e a graça dele não pode ser um lugar pequeno, porque senão não é o Deus que você está clamando, porque o Deus que eu conheço, ele é grande, ele pode todas as coisas, então você não pode ter um lugar pequeno para receber ele. Você precisa querer alargar, você tem que mudar o pensamento, você não pode pensar pequeno com um Deus tão grande na sua vida. Como que você vai querer pensar pequeno trazendo um Deus grande para a sua vida? Vai lá, convida Deus, nossa Deus Todo-Poderoso, vem aqui, me enche de alegria, me enche da graça. E o que você quer? Eu quero uma casa, pode ser do tamanho de uma casinha de anão, eu me agacho para entrar. Você acha que combinaria com o seu Deus esse pedido? Nada contra os anãos, pelo amor de Deus. Mas eu estou dando um exemplo do tamanho da casa. Mas você pode pedir, sabe o que é mais apropriado? Como você vai convidar o Rei dos Reis para habitar na sua casa, você pode pedir um castelo. Porque se o Senhor vai morar com você, tem que ser coisa grande. Não pode ser coisa pequena. E Jabes entendeu isso, que os planos do Senhor são maiores que os nossos, os pensamentos dele são maiores. Ele também pediu o que? A presença de Deus. Ele não só pediu a Deus, ele não só pediu para largar, mas ele falou: Senhor, eu preciso da sua presença. Davi um dia, lá no Salmo 51, ele revela todo o sofrimento que ele fez de um pecado, mas lá no versículo 11, ele fala: Senhor, o Senhor pode me tirar todas as coisas, mas não me tira a tua presença, não me tira o teu espírito da minha vida. Ele entendia, sabe o que? Ele era rei, ele tinha trono, ele tinha castelo, que o Senhor podia tirar tudo, mas que sem a presença de Deus ele não podia viver e não podia ficar. E Jabes, muito antes disso, ele já falou: Senhor, eu quero a tua presença. E nós temos que clamar com a presença. O Deus da bênção é mais importante do que a bênção de Deus. E aí vem o quarto. Ele pediu a proteção de Deus. Lá no Salmo, tem um Salmo que diz assim: que se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Jabes não escreveu salmo nenhum, ele não cantou, mas ele já entendia que quem podia guardar ele, quem podia proteger ele,
quem podia fazer algo diferente na vida dele, porque todas as pessoas que ele conhecia o chamavam e o recriminavam, porque ele tinha um nome do sofrimento, mas que só Deus poderia lhe trazer a proteção. Só Deus. No Salmo 46:1 fala que o Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente. Somente a presença de Deus pode trazer a ausência do inimigo. Aonde Deus está, o inimigo não pode estar. Então é só a presença dele que pode mudar a circunstância na sua vida. Lá em Mateus 21:22 fala: e tudo que pedires em oração, crendo, o recebereis. Essa foi a oração de Jabes. Fala que ele fez, e lá no próprio versículo fala o quê? Que o Senhor realizou os 4 pedidos dele. Sabe por quê? Diferente da Torre de Babel de Nimrod, que queria a glória para si mesmo, ele não. Ele era humilhado, ele vivia entre os irmãos, mas ele não queria a glória para si mesmo. Ele queria a presença de Deus. Ele queria o quê? Alargar aquilo para receber a Deus. Ele queria que a presença de Deus não saísse da vida dele, que fosse constante. E ele também queria que o Senhor o protegesse. Ou seja, todos os planos dele envolviam o Senhor. Todos os planos dele envolviam o Senhor. E quando nós lemos lá em Tiago 4:1, lá no 3 ele fala o quê? É 4:3. Ele fala: e quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada. Vocês viram a motivação de Jabes? Qual que era? A motivação dele era de ter o Senhor na vida dele. A motivação dele era que ele tinha da história que contavam de Abraão, que era um edificador para o Senhor. E essa história nós temos que contar para os nossos filhos, nós temos que contar para os nossos amigos, nós temos que contar para os nossos vizinhos, para que eles aprendam a edificar, para que eles aprendam a reconhecer Deus na vida, para que eles possam ver exemplo na nossa vida e querer ver, mas como é que aconteceu isso? Foi o meu Deus. E Ele pode fazer na sua vida. Você também tem que experimentar. Nossa, ouvi uma história lá do louco lá, que falou do leão, se eu conheci o leão, falou pra mim e tal, não sei o quê. E aí eu fui conhecer mais, eu li a Bíblia, eu me apaixonei por Jesus, eu comecei a orar pra Ele, orar todo dia, e Ele me atendeu, Ele começou a mudar a minha vida, mudar a minha história. Eu pedi pra alargar, porque eu sabia que Ele era muito grande, eu não podia ficar ali tão pequeno para receber Ele. E Ele mudou, Ele fez uma nova história na minha vida. E é o que o Senhor tem para fazer na sua vida. É mudar, é trazer realmente você superar as dificuldades. Não importa o que te falaram até hoje, não importa a circunstância, não importa se teve pandemia, se teve crise, se você perdeu o emprego, o que tentou paralisar a sua vida, o que tentou, você tem que lhe virar a página. Porque o leite derramado não tem como voltar para a panela. Mas se você virar a página e você pedir a presença de Deus, a primeira coisa que Ele vai te fazer é te socorrer na sua angústia. Vai enxugar as suas lágrimas. Porque Ele é manso e humilde de coração. Ele fala que você não pode carregar esse fardo que é tão pesado.
Fala para encostar nele, para carregar o jugo dele, que esse você vai poder carregar. Esse, ele vai te alegrar. Porque sabe como que é o jugo? O jugo, ele te coloca, pegam lá 2 animais, aí prende em um animal e prende em outro, para ele aprender exatamente o que um faz, o outro fazer. E sabe o que Jesus está propondo para você? Entrega o seu fardo para mim, se prende na minha vida e eu vou andar do seu ladinho todos os dias. Eu vou andar do seu ladinho todos os dias e você vai aprender comigo. Não vai precisar ninguém te falar, não vai precisar ninguém te maltratar, não vai precisar ninguém te judiar. Sabe por quê? Quando você pensar em tristeza, que se eu olhar para o lado, ele vai estar lá, eu estou aqui. É eu que estou do seu lado, não tem ninguém para te acusar, não tem ninguém para te afligir, é eu que estou do seu lado, você vai do meu lado, lado a lado comigo. É isso que o Senhor propõe para você. É andar com a alegria todos os dias, andar com a presença do Senhor, andar com a graça e o favor dele ao seu lado. Não sai daqui hoje da maneira que você entrou. Não pense que os tempos são difíceis, que tudo acontece com você, que tudo acontece na sua vida, que tudo vem, parece que em cima de você. Não, não é assim. Eu vim aqui hoje para te dar uma boa notícia, para dar uma notícia para você que está assistindo aí também. Supere essas dificuldades em Deus e você vai viver um novo tempo. Que a partir do momento que quando você olhar do lado, que você não vê mais a dificuldade, o que você vê é Jesus, você só tem um novo para viver. Você só está caminhando em direção ao novo. Sabe por quê? O velho, aquelas coisas, elas são, sabe o quê? Elas tentam nos paralisar, sabe como? Às vezes você vê, acontece as coisas todo dia do mesmo jeito, da mesma forma. E Deus quer que a gente viva em novidade de vida, em alegria, que a presença do Espírito dele, que é a alegria, fale com você, traga revelações novas ao seu coração, te motive, acenda a chama que há em ti, desperta aquela chama para que você viva apaixonado, para que você viva o melhor de Deus, para que você caminhe com segurança, para que as coisas não te abalem mais, para que nenhum vento venha te amolecer, venha te entristecer, venha tentar te derrubar, mas que você saiba sempre que o Senhor está te guardando, que o Senhor está dirigindo, que não são aquelas circunstâncias, que não são, se você perdeu alguma coisa, aquilo que vai te parar, porque o mesmo que te deu antes, o mesmo que fez tantas coisas até hoje, o mesmo que criou o mundo, ele pode criar tudo novo para você, assim como ele criou em Jó uma nova história para Jó declarar: antes eu ouvia falar, hoje eu te conheço porque eu vi. E ele mudou a história de Jó, mudou a sorte de Jó, apagou o passado e trouxe tudo novo para ele. Ele vai fazer assim na sua vida. Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Não são as circunstâncias que podem te parar, nada pode te paralisar. Nós só temos que lembrar de uma oração simples. E olha, são dois, se você ler, são 2 versículos que fala de alguém que recebeu uma bênção tão grande. E só fala que ele orou, que ele pediu a bênção de Deus, pediu o alargamento das suas terras, a presença de Deus e a proteção de Deus. E fala, e Deus deu tudo a ele. Não são orações longas, mas são orações apaixonadas, orações que saem do seu coração, oração daquele que fala com intimidade do que conhece, não daquele que ouviu falar, mas daquele que você conhece, aquele que está com você todo dia, aquele que está com você, que dorme com você, que acorda com você. E eu queria te convidar agora para você ficar de pé.
fala que tudo que pedires em oração, recebereis. Se você está aqui hoje, não conseguiu conquistar nada ainda até hoje, se você tem incerteza de como vai ser o seu futuro, diante da circunstância, diante do desemprego, diante da dificuldade que você vive, sou uma pessoa que nada dá certo, que não dava, quero te convidar para você vir aqui na frente. Quando nós falamos de edificar torre é a gente ter até um orgulho próprio de não reconhecer que nós temos limitações para clamar ao nosso Deus e Ele mudar a circunstância. Assim como Jabes mudou a circunstância dele, assim como cada cristão que ouviu a palavra de Deus e que mudou a circunstância, a sua vida não vai ser diferente. Ela vai ser mudada, ela vai ser tocada, e você está no lugar certo. Não se prenda no seu lugar. Quero te convidar para você vir na frente. Que enquanto tiver o louvor ministrando, se você que está em casa, também ajoelhe. Ou você que vai ouvir depois, ajoelhe e aproveite para onde você está edificar um altar para o Senhor, pedir a presença dEle na sua vida. E aí depois, na hora que você rasgar o seu coração na presença dEle, edificando um altar, aí as coisas vão se derramar na sua vida. O altar está aqui, e essa palavra ela falou comigo hoje, porque muitas vezes a gente fica paralisado, você fica olhando para o lado, mas quando a palavra vem, ela vem para te animar, ela vem para te encorajar, ela vem para te fortalecer, ela vem para dizer, você pode mais, não é aqui que você vai ficar não, você vai ter que seguir, porque não foi para isso que eu te chamei. Eu não só te levantei para você ficar de pé, mas eu te levantei para você caminhar. Obrigado, Senhor. Oh, Pai, obrigado pela tua graça.